mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou com o meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei. E me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar-se a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasse, certamente exultarias, porque eu disse: vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Eu vou disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos daqui, os irmãos podem tomar assento. Jesus, ele diz assim, em uma certa ocasião: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos, existe dentro de nós, se cada um de nós soubéssemos o poder que habita dentro de nós certamente repensaríamos muito das nossas atitudes, repensaríamos muito daquilo que nós pensamos e de como agimos diariamente, para que nós pudéssemos viver a plenitude de Deus na nossa vida. Porque quem habita dentro de nós, quem caminha conosco, é o Espírito Santo. E ele tem um poder tremendo. E muitas vezes nós limitamos o Espírito Santo de Deus. Às vezes o ignoramos. Não porque o desprezamos, mas porque às vezes nós não o conhecemos o suficiente ou não nos sintonizamos com ele para ouvir o que ele tem para nos falar todos os dias. Então, o que acontece? Hoje, eu quero compartilhar com os irmãos quem é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Quem estuda, já fez seminário, já estudou essa doutrina. É uma doutrina muito densa, mas é maravilhosa. É uma das mais lindas doutrinas da palavra de Deus, porque fala de um amigo que está conosco, que nunca nos vai deixar. Ele fala desse Deus que habita dentro de nós. Não importa quem somos, ele não olha para você e diz: com esse eu vou habitar, com esse eu não vou. Ele só bate no coração e ele quer uma morada. E quando nós abrimos o nosso coração, deixamos que o Espírito Santo de Deus habita de verdade dentro do nosso coração, pode ter certeza que nós vamos viver a plenitude do Senhor. Muitos de nós ainda não alcançamos a plenitude do Senhor na nossa vida. Às vezes é difícil a caminhada para alcançarmos. Mas eu posso garantir para os irmãos que se nós permitirmos que o Espírito Santo de Deus guie a nossa vida, nos ensine nos nossos caminhos, nós vamos errar menos e vamos ter mais vitórias e menos derrotas. Amém? E isso aqui, algumas anotações. Os irmãos que gostam de anotar, pegam as suas canetas aí, porque hoje só anotação. Então, o que acontece? Quem já ouviu o Espírito Santo? Né? Quem já ouviu? Quem ouviu a sua voz?
Quem já teve essa experiência? Quem não teve, busca, porque o Espírito Santo de Deus, ele fala de maneira tremenda na nossa vida. E muitas vezes ele vai falar, e mais vezes ele vai falar através da palavra. Porque é ele que nos ensina todos os dias. A doutrina do Espírito Santo, ela vai falar quem é o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo e a missão do Espírito Santo. Hoje eu vou me ater apenas em quem é o Espírito Santo. Claro que é um ensino muito maravilhoso, né? Quando nós vamos ver a obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida, na igreja, a missão do Espírito Santo é linda, mas hoje eu só vou falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é descrito nas Escrituras não apenas como um poder, uma força, uma energia, uma influência. Embora essa visão esteja muito entranhada no imaginário evangélico. A Bíblia, ao referir-se ao Espírito Santo, apresenta a característica de uma personalidade. E isso também significa que o reconhecemos como uma pessoa com atributos divinos. Ele tem a mesma essência que o Pai e o Filho. É integrante da Santíssima Trindade. Vale destacar que não é possível termos um relacionamento e experiência saudável com o Espírito Santo se não tivermos uma compreensão verdadeiramente bíblica sobre a pessoa, sobre a sua pessoa e obra. Então a gente tem que ter muito cuidado quando nós vamos dizer que somos usados ou guiados pelo Espírito Santo, porque nós só vamos ter uma compreensão perfeita do Espírito Santo, de quem ele é e como é que ele age na nossa vida, se nós olharmos para a palavra de Deus, que esse aqui é um parâmetro para seguirmos como servo do Senhor. Então vejamos que a Escritura fala sobre a personalidade do Espírito Santo, e eu quero falar aqui sobre que o Espírito Santo, ele tem vontade própria. E em Romanos 8, 27, vai falar do atributo da mente do Espírito Santo. Vou pedir para a Evelyn me ajudar, porque eu já marquei tudo aqui na Bíblia, mas para não ficar virando para lá e para cá. A Bíblia diz assim, ó, a respeito do Espírito Santo: aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos, tá? Ou seja, o Espírito Santo, ele penetra na nossa alma, na nossa mente, ele nos dá entendimento das coisas. Espírito Santo tem também a sua vontade própria, que está em 1 Coríntios 12, 1. 1 Coríntios 12, 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O que a palavra de Deus quer dizer aqui, irmãos? Que o Espírito Santo, o apóstolo Paulo, ele vem escrevendo, e ele quer dizer o seguinte, quando ele fala assim, acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes, porque o Espírito Santo, ele tem prazer em nos ensinar. Ele tem prazer em dizer para a igreja dele como ela precisa se comportar segundo a vontade dele. Então, ele tem vontade de gerir a nossa vida, ele tem vontade de gerir a igreja do Senhor com ordem e decência. O Espírito Santo também está relacionado, ele tem sentimento. Efésios 4, 30. Efésios 4, 30. Diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Por isso, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com o nosso caminhar quando nós dizemos que somos servos do Senhor. Porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. E Ele não quer ser entristecido por nós. Nós temos que fugir da aparência do mal, fugirmos do pecado, para que o Espírito Santo possa estar sempre alegre dentro de nós. Porque quando nós nos afastamos ou pecamos, o Espírito Santo de Deus, ele fica entristecido e ele se afasta. E nós, então, vamos fazer o quê? Nós vamos ter que depois voltar, bater a porta novamente, para que o Espírito Santo de Deus nos arrepender, para que o Espírito Santo de Deus possa voltar dentro do nosso coração. Mas eu ainda quero falar de Isaías 63:10, que vai falar a respeito do povo. Mas eles foram rebeldes e conquistaram o seu Espírito Santo, pelo que lhes tornou um inimigo, e ele mesmo deixou contra eles. Aqui foi nas batalhas, né? Deus está
falando que o Espírito Santo de Deus foi entristecido pelo povo. O povo entristeceu o Espírito Santo de Deus. E aí, o próprio Deus se tornou inimigo desse povo que entristece o Espírito Santo de Deus. Então temos que ter cuidado, porque quando nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, ele vai pelejar contra nós. E é isso que aconteceu aqui. O Espírito Santo de Deus, ele tem ciúmes de nós. Tiago 4:5. Ciúme de nós. Tiago 4:5. Ou cuidai vós que em vão diz as Escrituras. O Espírito que em nós habita tem ciúmes. Por que ele tem ciúmes? Porque ele cuida de nós. Ele habita em nós. Ele arruma a nossa casa. Ele nos direciona. Ele nos ensina. Ele nos guia. E quando nós nos afastamos, ou quando nós não honramos, quando nós não estamos conectados com Ele, Ele se sente ciúmes, porque Ele cuidou, Ele adornou. A igreja de Cristo pertence a Deus. Então, quando a igreja de Cristo ela está, como eu posso dizer, distante, ou ela não está focada nas coisas de Deus, o Espírito Santo ele fica zeloso por aquilo. E Ele quer que a igreja ela permaneça, porque uma noiva ela precisa de estar unindo amor e teor, nada de maneira que agrade o seu noivo. Então ele fica ciumado com isso. Esse ciúme do Espírito Santo não é esses ciúmes loucos que esses homens aí têm, não. É um ciúme de zelo, de cuidado, de amor, de paixão, de estar com Ele para sempre. Passando aqui para a segunda parte, eu vou ler que o Espírito Santo desempenha também a atividade de uma pessoa, porque nós vemos que o Espírito Santo de Deus, ele é Deus como Pai e como Jesus. É a Trindade. São 3 deuses, cada um vai desempenhar a sua função, só que os dois são um. Então o Espírito Santo de Deus como uma pessoa, ele ensina. Está em João 14:26. João 14:26 diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tem dito. Irmãos, quando nós meditamos na palavra do Senhor, é importante que nós lemos a palavra de Deus, que tivesse que estar falando. É importante nós lermos e meditarmos na palavra de Deus, porque o Espírito Santo de Deus hoje vai fazer-nos lembrar daquilo que nós lemos e estudamos, daquilo que nós guardamos no coração. E na nossa vida, diariamente, nós precisamos de ter a palavra de Deus guardada no nosso coração, como a Bíblia diz, para não pecarmos contra o Senhor. Só isso que pode impedir de nós não pecarmos, porque a palavra vai vir na nossa mente, nós vamos nos lembrar que nós somos filhos de Deus e nós precisamos de nos guardar deste mundo. Então ele nos ensina. O Espírito Santo de Deus também, ele intercede. Ele intercede por nós. Eu acho que é Romanos 8:26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, o Espírito Santo de Deus ele é tão importante na nossa vida, que quando nós passamos por momentos difíceis, que às vezes não sabemos nem que orar ao Senhor, nós só dobramos os nossos joelhos e da nossa boca não sai coisa alguma, como Ana, aconteceu com Ana. E o Espírito Santo de Deus ele consegue transmitir, né, tudo aquilo que está no nosso coração. Então ele intercede a Deus por nós. Então não entristeça o Espírito Santo de Deus. Não se afaste dele, não permita que ele fique entristecido conosco. O Espírito Santo de Deus também, ele nos orienta.
É Atos 16, versículos 6 e 7. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. O apóstolo Paulo, ele pregava em muitas igrejas, ele fundou igrejas, ele era o maior missionário daquela época. Mas, irmãos, eu aprendo aqui que, muito embora o Senhor me dê dons, muito embora o Senhor me dê liderança, muito embora o Senhor me dê funções, muito embora eu tenha condição e capacidade de fazer algo para o Senhor, eu preciso de estar sob a vontade de Deus. Eu preciso estar sobre a vontade do Espírito Santo. Porque o apóstolo Paulo, ele é um homem extraordinário. Ele tinha condição de falar, ele está em todos os lugares, mas o Espírito Santo não permitiu que ele fosse para aquele lugar que ele falou: vou lá, vou pregar o evangelho da Espírito Santo. Eu disse: não, senhor, você não faz a sua vontade. Você é meu vaso, você é a pessoa que eu uso, mas você precisa estar sobre a minha vontade. Muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade, já achamos que sabemos tudo. E nós não procuramos a vontade do Espírito Santo de Deus. Nós não procuramos saber o que o Espírito Santo de Deus quer que a gente fale, que a gente cante, que onde a gente passe, deve ir, se não deve, se deve falar aquilo ou não. Nós precisamos de ter isso em mente. O Espírito Santo de Deus, nós precisamos estar sob a direção do Espírito Santo. Tá? Apóstolo Paulo estava sob a direção. Quem somos nós para não estarmos, né? O Espírito Santo de Deus, ele testifica, João 15, 26. João 15, 26, ele testifica: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Olha, o Espírito Santo de Deus, ele testifica do Senhor para aqueles que não conhecem a Cristo. A Bíblia diz que o Espírito, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai testificar na vida do que não conhece a Cristo. Ele, né, vai falar, vai testificar Cristo na vida dessa pessoa. A pessoa vai ter o conhecimento de Deus, vai aceitar Cristo. Mas eu também digo que o Espírito Santo de Deus, ele testifica no nosso coração todos os dias. Então nós temos que ter muito cuidado quando nós ouvimos alguém, quando sai daqui, do altar, palavras, nós temos que buscar se o Espírito Santo testifica ou não, porque nós erramos também. Então, vamos ter um contato com o Espírito Santo para ele testificar na nossa vida se é da parte do Senhor ou não aquilo para nós. Tá bom, irmãos? Eu quero falar também, o Espírito Santo de Deus, ele fala. Ele fala em Apocalipse 2:7. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E Atos 13:2. Atos 13:2. Atos 13:2. Diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tem chamado. O que significa isso, irmãos? Que cada um de nós que temos uma obra a ser realizada, mesmo que nós temos uma função, uma obra, nós temos um chamado, nós temos certeza do chamado de Deus na nossa vida, mesmo que Deus já tenha falado isso ao nosso coração, pode ter certeza que quem vai separar, quem vai nos separar, quem vai nos chamar, quem vai nos colocar em frente de alguma coisa, vai ser o Espírito Santo falando com os nossos pastores. Então são eles, assim como fez com o Paulo ali e Barnabé. Eles estavam orando, estavam buscando, eles sabiam que eles tinham uma missão, e o Espírito Santo, eles não foram, eu vou lá fazer porque eu sei que eu estou cheio de Deus, porque eu já tenho um chamado e ninguém me manda, eu vou lá fazer porque eu posso. Não.
eles esperaram a vontade de Deus. E o Espírito Santo de Deus, então, falou para os líderes: separar, mandar. E aí sim eles foram sob a bênção de Deus. Então, eu aprendo com o Espírito Santo que eu preciso de ter obediência e esperar o tempo de Deus na minha vida. Em Romanos 8,14, ele nos guia. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Isso é muito bom quando a gente entende que o Espírito Santo de Deus nos guia. Porque às vezes nós passamos o dia e fazemos muitas coisas, tomamos muitas decisões, mas são pequenas decisões. Mas o irmão imagina quando nós temos que tomar grandes decisões na nossa vida. Se nós não submetermos esse problema na mão de Deus, a gente pode arrumar um grande problema para nós. E a palavra diz que o Espírito de Deus, ele nos guia. E a palavra de Deus, ela é verdade. Então, se nós, quando nós temos que tomar pelo menos grandes decisões na nossa vida, nós precisamos de pedir ao Espírito Santo de Deus para nos orientar, nos guiar, para termos que sucesso. Garantia de sucesso, com certeza. Em Atos 3:5 diz que o Espírito é suscetível ao trato pessoal, pois alguém pode mentir para ele. Essa passagem é muito conhecida, que é ali de Ananias, né? Que disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Aí eu estive procurando a respeito de suscetível. Diz que é aquele que se ofende com facilidade. É aquele chegado, dado, disposto, inclinado, predisposto, delicado, magoável, melindroso, ressentido. Então o Espírito Santo de Deus, ele é muito sensível, irmãos. Não pensa você que, eu vou fazer isso aqui, mas não tem problema não. Vou fazer, eu estou pensando nisso, estou vendo aquilo, estou deixando de fazer certas coisas, ou estou fazendo coisas, e que não tem problema, porque Deus me conhece, sabe, né? Mas a Bíblia, quando ela diz que não pode, não pode. Aquilo que a Bíblia diz que vai enriquecer o Espírito Santo de Deus, vai enriquecer o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não é teu amiguinho, ele é teu amigo, mas ele não é teu amiguinho que vai passar a mão na sua cabeça e vai falar: não vou ficar perto de você, mesmo você fazendo determinadas coisas que eu não me agrado. Ele não vai, porque ele é muito sensível. Ele é santo, santidade de Deus. Ele é divino, então ele é sensível. Então vamos ter cuidado para nós não caminharmos sem a presença do Espírito Santo. Por essas e muitas outras referências, podemos ter certeza que o Espírito Santo não é uma mera influência ou operação do poder de Deus para a nossa santificação. Ele é muito mais que isso. Ele é uma pessoa santa, perfeita e soberana. Tá? O Espírito Santo de Deus, ele é santo, perfeito e é soberano. O Espírito Santo de Deus, ele é divino. E eu quero ver também algumas referências a respeito da divindade do Espírito Santo. Então ele é eterno. Em Mateus 9:14 fala da eternidade de Deus. Mateus não, desculpa, é em Hebreus 9:14. Hebreus. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. Então, é o Espírito eterno de Deus. Ele estava desde a eternidade. Desde quando Deus criou o mundo, a Bíblia diz que ele fala lá: o Espírito de Deus paraiva sobre a face das águas. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é eterno. Ele é onipresente. Salmo 139:7, versículo muito conhecido: para onde me irei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua face? Como nós podemos nos esconder do Espírito Santo de Deus que habita aqui dentro de nós? Tem como? Não tem como. A igreja não pode esconder. Eu não posso me esconder. Você não pode se esconder. Então não podemos pedir licença para pecar. Não podemos pedir licença: fica aqui um pouquinho que eu vou ali, você não vai ver. Não tem como. Para onde nós formos, os olhos do Senhor vão estar sobre nós.
Por isso que nós precisamos de estar vigilantes. Por isso que Deus, naquele dia, ninguém vai dizer, Senhor, eu não sabia. Porque a palavra de Deus nos ensina todas as coisas. Ele é onipotente. Lucas 1:35. É a passagem lá de Maria, do nascimento de Jesus. E respondendo o anjo, disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude de Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo, ele tem poder. Ele é onipotente, assim como Deus e o Pai. Ele tem poder para transformar a nossa vida. Ele tem poder para transformar o problema que nós temos. Por mais que nós achamos que não tem solução, ele tem poder. Lembra que eu falei aqui no início? Se nós soubéssemos o poder, a grandiosidade do poder que habita dentro de nós seres pecadores, que não temos valor nenhum para o mundo, mas para Deus temos um valor tão grande, que essa preciosidade, que é o Espírito Santo de Deus, ela habita dentro de nós. E conforme nós vamos permitindo que o Senhor trabalhe, que o Senhor movimente, que o Senhor transforme o nosso ser, mais plenamente nós vamos viver aqui nessa terra. Então, o Espírito Santo de Deus também é onipotente. Ele também é onisciente. 1 Coríntios 2:10-11. 1 Coríntios 2:10-11. Ele diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2:10-11. 2:10. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele habita? Então, o Espírito Santo de Deus, ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, se por um acaso ele falar ao seu ouvido, ao seu coração, cuidado, ou então faça isso. Se ele te despertar através da palavra de Deus, se ele te despertar através de falar no seu ouvido, porque muitos já têm essa experiência. Deus já falou comigo. Deus certamente já falou com muitas pessoas aqui. Mas às vezes está desatento. Quando Deus fala, pode ter certeza que Ele está falando para o nosso bem. Então nós precisamos de ouvir, estar atento. Por quê? Porque Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. O Espírito Santo de Deus, ele é autoridade soberana sobre a igreja. Atos 13:2-4. A gente acho que já leu um pouquinho desse versículo. Atos 13:2-4. Diz assim, e servindo eles ao Senhor e jejuando, diz o Espírito Santo: apartai a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. O 4. E assim eles, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele é a autoridade máxima aqui na igreja. Temos aqui os nossos pastores, mas se eles não estiverem sob a direção do Espírito Santo de Deus, a igreja, ela não vai prosperar. Por mais que eles sejam pastores formados, não importa, mestrado, doutorado, eles precisam de reconhecer a autoridade do Espírito Santo sobre a noiva de Cristo. Porque somos a noiva de Cristo. Nós precisamos de ser cuidados, zelados, amados. Até nós temos que ter cuidado quando falarmos para os irmãos. Eu tenho muito cuidado, porque a noiva de Cristo, ela é preciosa para o Senhor. Cada um dos irmãos aqui é precioso. Nós não temos que ter muito cuidado com o que falamos, porque às vezes nós estamos magoando a igreja do Senhor. Às vezes nós estamos prejudicando o irmão. Muitas vezes nós queremos ser muito justos, mais justos que Deus, querendo até salvar o mundo todo. Mas às vezes nós também erramos muito, queremos ser muito santos e a gente não está sabendo tratar o povo de Deus. Nós temos que ter cuidado com isso, com o que nós falamos, porque nós somos a noiva de Cristo. A noiva de Cristo, ela precisa ser cuidada, amada, ela precisa ser regida.
ela precisa estar sob a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que a profecia, ela vem edificar, consolar e exortar. Então, quando o Espírito Santo de Deus ele consola, a igreja recebe. Quando ele exorta, a igreja recebe. Quando ele edifica, a igreja recebe para o bem. Porque nós conhecemos a voz do novo. A igreja conhece a voz do novo. Então, a igreja tem que entender que existe uma autoridade para regê-la, que é o Espírito Santo de Deus. E ele fica muito feliz quando a direção do culto, a direção da igreja é buscada nele. Ele fica muito feliz com isso. E ele aparece ao lado do Pai e do Filho. Nós vamos ler em Mateus 28, 19. Vamos ler lá em Mateus 28, 19, para estarmos terminando. Hoje a Evelyn nem colocou aquele negócio grandão, né? Coloca aí. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando a pessoa aceita Cristo, ela é batizada nas águas, que é um dos testemunhos mais lindos. É um ato mais lindo, mais sublime que eu acho na igreja, que é o batismo nas águas. O Espírito Santo está lá, porque é batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 2 Coríntios 13, 14. 2 Coríntios 13, 14. Coloca aí. Não tem, não? Deixa eu ver aqui. 2 Coríntios 13. Só se eu anotei a referência errada. É porque tem algumas Bíblias que não tem muito versículo. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Eu só estou lendo errado aqui, mas é 2 Coríntios 13, 14. Quando a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, que Ele chama para comunhão, que Ele nos une na comunhão, o Espírito Santo de Deus, porque Ele está aqui conosco, Ele que habita dentro de nós, representando aqui a Cristo. Eu vou ler também Apocalipse 1, 4 e 5. Apocalipse, capítulo 1, o 4 e 5, que diz assim, ó. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, ou seja, de Deus, e dos 7 Espíritos que estão diante do trono, ou seja, do Espírito Santo, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito entre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos amou e que em seu sangue lavou os nossos pecados. Então o Espírito Santo ele está trabalhando junto com o Pai e com o Filho. O Espírito Santo de Deus, nós lemos na leitura, quando Jesus ele foi ao céu, subiu aos céus, ele falou: vou deixar um Consolador para fazer uma obra maior em vocês do que eu faço. Porque esse vai habitar dentro de você. Esse vai te convencer do pecado, da justiça, do juízo. Esse vai te guiar, esse vai te consolar, esse vai estar com você todos os dias. Esse vai dormir e vai levantar com você. Se você continuar buscando ele nunca vai te deixar. Então, não me impeça de ir. Discípulos, eu sei que vocês vão ficar chorando pela minha partida, mas pode ter certeza que quando eu subir, vai vir alguém muito mais poderoso para fazer a obra que precisa ser feita na vida de vocês, que eu já fiz e já cumpri, mas ele vai continuar fazendo. Então, o que nós aprendemos? Que nós precisamos, irmãos, conhecer o Espírito Santo de Deus para deixarmos que ele trabalhe na nossa vida. E nós precisamos de aprender a buscar a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus, para que nós nos enchemos do conhecimento de Deus e ele possa transbordar em nossas vidas. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é uma pessoa divina, já que ele participa ativamente de tudo que Deus planejou e fez e faz, sendo atribuído a ele características e atributos divinos. Então o Espírito Santo de Deus
é Deus. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui para cuidar da noiva de Cristo. O Espírito Santo de Deus tem ciúmes da igreja de Cristo. Ele tem zelo, ele guia, ele cuida, ele direciona. Então a igreja do Senhor precisa estar atenta. Os irmãos já tiveram a experiência de ter aqueles rádios ruins antigamente? Não era difícil sintonizar, que quando a gente queria aquela estação, era uma dificuldade. Gente, o Espírito Santo é a mesma coisa. Você tem muita dificuldade para sintonizar com ele. E vou dizer para os irmãos, nós temos 66 estações. Deus deixou para nós 66 estações para nós sintonizarmos todos os dias, sintonizarmos aqui, ó. E o Espírito Santo de Deus vai falar no nosso coração. É difícil sintonizar. É como um rádio antigo. Difícil. Nem o digital, às vezes, a gente dá muita sorte. Mas nós precisamos nos sintonizar com o Espírito Santo de Deus. Então, coloque no seu coração que você, como servo do Senhor, como noiva de Cristo, basta apenas sintonizar com o Espírito Santo. E Deus vai te guiar em todas as coisas, vai abençoar muito a nossa vida e vamos ter vida plena com Deus. Aquela vida que Deus sonhou para nós. Eu quero convidar o meu esposo. Ele vai levar o Senhor com o hino. Já que a Ébora não deixa. Agora eu vou colocar. É o João Grandão, tá? E que Deus possa abençoar e falar melhor o coração dos irmãos. Só da igreja que apareceu. Quero louvar um louvor, na realidade é uma oração, né? Uma oração voltada para o Espírito Santo também, do que foi pregado. Coloque esse louvor para mim, essa oração. Abaixa um pouquinho, por gentileza. Toque por mim, Espírito Santo, toque por mim. Quando eu tocar nos outros, toque por mim. Há sempre alguém sozinho, precisando de um amigo. Toque por mim, Espírito Santo, toque por mim. E ame por mim, Espírito Santo, ame por mim. Tua unção em mim transborde, ame por mim. Corações estão feridos, só o amor pode tocá-lo. Ame por mim, Espírito Santo, ame por mim. E fale por mim, Espírito Santo, fale por mim. Como som, fale por mim. Como fonte de águas vivas que semeiam paz e alívio, fale por mim, Espírito Santo, fale por mim. Minhas mãos serão as tuas, sempre abençoadas.
meus lábios se abrirão para falar. Serei bom samaritano para quem precisar. Quero ser a tua casa, viva em mim. Quero ser a tua casa,